Você sabe quem é Alfredo Scaff? Alfredo Scaff, filho, é filho do Alfredo Scaff e da Sandra Scaff, pai do Fernando e do Felipe, esposo da Rita, e sou advogado há 29 anos, atuo na área pública, já atuei na área criminal e hoje mais na área de consultoria jurídica. Família. A família sempre foi um sonho, né? Um sonho desde o namoro com a Rita. Eu estou com a Rita há 31 anos, o Fernando está na faculdade de medicina, é segundo-anista, tem 19 anos, o Felipe é meu segundo e último filho, está no colegial. Família é tudo, a gente faz tudo pela família. A família é o nosso sustentáculo, é a nossa base de apoio emocional, é aquela que concorda quando você também está sonhando com alguma coisa. Então você sempre se baseia na sua família e ela que te dá força e uma sustentação moral grande. Advocacia. A profissão de advogado era uma profissão muito ampla, como meu pai dizia. Meu pai dizia que o advogado tem um alcance em toda a sociedade, não só nos órgãos públicos, não só nos poderes. E foi isso que eu me apaixonei. Sempre fui uma pessoa que falava muito na escola, sempre disputei eleições de líder de sala, sempre quis ser o capitão do time. Então acho que tinha tudo a ver com essa questão de sempre querer liderar alguma coisa em prol dos meus colegas e sempre numa condição de igualdade com os amigos na juventude. Isso é uma coisa que me deixou vocacionado, que facilitou a vocação para o direito. Sonhos. Sim, eu sonhava em ser advogado justamente até por influências, né? Meu pai era advogado, ele foi delegado de polícia. O ambiente da minha casa sempre cercado muito das pessoas que transitavam como operadores do direito. Eu acho que tudo isso também foi uma influência de, vamos dizer, de meio ambiente, né? O meio acaba influenciando sobre você, mas a vocação falou mais alto. OAB-SP. Sim, eu sou pré-candidato à presidência da OAB de São Paulo e esse projeto começou há 16 meses. Motivação. O que me motivou foi uma sensação de indignação do potencial que a OAB tem e que ela está sendo extremamente subutilizada. A gente percebe que a OAB é uma instituição de muita força, uma das maiores do Brasil, se não for a maior. É uma instituição que tem a voz, que tem o questionamento. É uma instituição que não pode ficar quieta, ela tem que entrar nos embates da advocacia principalmente, mas também da sociedade civil. E eu percebi que nada disso estava sendo feito. Então, o momento de fazer era muito antes, era de angariar os amigos, angariar as turmas, angariar os colegas, fazer com que os colegas percebessem que isso era possível e hoje esse projeto se tornou possível. Missão. Nossa missão é deixar uma marca na OAB. Nós não podemos entrar na OAB para nos eternizarmos lá dentro. Tem muita gente tão boa quanto nós para que possa suceder a gente. Nós precisamos deixar uma marca, deixar uma estrada pavimentada para o futuro. As coisas estão acontecendo. O futuro não é mais o amanhã, o futuro é hoje. Nós precisamos nos antenar com os anseios da classe. A classe está sofrida, a classe foi abandonada homeopaticamente durante o tempo e a gente precisa recuperar esse tempo perdido. Nós precisamos recuperar o respeito, precisamos recuperar o mercado de trabalho, precisamos recuperar a advocacia no século XXI. Nós precisamos colocar a advocacia e a OAB no estado em que nós estamos vivendo no mundo. É isso que a gente precisa fazer. E tudo depois vai vir com muita naturalidade. Propósito. Em primeiro lugar, o maior propósito é ter saúde para encarar esses obstáculos, esses desafios todos. Eu sempre agradeço a ter saúde, porque sem saúde a gente não consegue acordar motivado para fazer isso. E eu sinto que eu tenho plena capacidade e experiência de vida para poder liderar os colegas e fazer o bem. Quando você quer fazer o bem, quando você quer fazer o que é possível e quando você quer falar a verdade com transparência, tudo fica mais simples e eu acho que isso motiva muito. Desvalorização. Eu enxergo a advocacia uma profissão que está desvalorizada e não só desvalorizada pela própria OAB, porque a OAB não está enxergando que ela está fazendo um desserviço para a própria classe. A advocacia está desvalorizada pelos poderes, ela está desvalorizada pela sociedade, ela está desanimada pelos próprios colegas. Eu acho que nós precisamos fazer uma reviravolta em tudo isso.
A gente precisa parar, pensar, porque a advocacia não foi criada para isso. Um grande amigo meu me disse uma frase muito forte um dia desses. Ele me disse assim: a palavra indispensável à administração da justiça não foi colocada à toa na Constituição. Poderiam ter sido colocados vários outros adjetivos, mas foi colocado que nós somos indispensáveis. Então nós temos que fazer valer isso, a nossa indispensabilidade, não só para a justiça, mas para toda a sociedade. Após 3 anos. Após 3 anos de gestão, se Deus nos permitir, nós precisamos enxergar os colegas mais felizes, mais confiantes, os colegas respeitados, o judiciário nos respeitando e nós respeitando o judiciário, uma advocacia forte, um judiciário forte. E é isso que a gente precisa. Nós precisamos cada um exercer de fato aquilo que é da sua competência e com respeito e dignidade. Eu acho que o maior legado que a gente pode deixar para a advocacia é uma advocacia respeitada, uma advocacia célere e uma advocacia com dignidade no exercício da profissão. Após os 3 anos, nós precisamos colocar a advocacia na atualidade do mundo moderno. Nós precisamos flexibilizar, na verdade é destravar a advocacia. Nós precisamos destravar a advocacia com relação à mídia, com relação à mercantilização, com relação à abertura de mercado de trabalho. Nós precisamos atualizar as nossas leis, precisamos atualizar o Estatuto da OAB, precisamos fazer uma lei complementar da advocacia, com relação ao artigo 133 da Constituição Federal. Nós precisamos rever a gestão. Nós precisamos olhar para o jovem advogado no começo da sua carreira. Nós precisamos fazer cursos constantes de aprimoramento e resgatar a Escola Superior de Advocacia. E o mais importante de tudo, o que nós precisamos realmente é fazer com que o advogado se sinta seguro, que ele exerça a profissão feliz, e não está acontecendo isso hoje. A principal mudança após 3 anos é que a OAB concentre seus esforços somente nos objetivos da advocacia. O mundo está muito dinâmico, muita coisa pode mudar, muita coisa pode ter que ser revista, e nós não podemos trazer ideologia político-partidária para a OAB. Nós não temos time, nós não temos adversário, nós não temos segregação, nós não temos cor, nós temos um partido só, a advocacia. Colaboradores. Olha, eu pretendo ter ao meu lado, em primeiro lugar, as pessoas que são vocacionadas a colaborar com o seu tempo por toda a classe dos advogados. Não é fácil colaborar com a OAB, precisa ter muita disposição, precisa ter muito desprendimento e precisa ter foco. Você não pode ter 3, 4 atividades e ser presidente da OAB. Você tem que ser presidente da OAB de todos os colegas por 3 anos. Isso tem que ser 24/7. As pessoas têm que achar o presidente, conversar com o presidente, entrar na sala do presidente e sentir que a OAB é sua segunda casa de verdade. O time que nós temos que montar é de pessoas que se engajam nessa proposta de resgatar a dignidade da classe, trazer a OAB à normalidade. E nós temos muitas pessoas boas, muitas pessoas experientes, as pessoas descontentes, aquela vontade de mudança de verdade. São essas as pessoas que vão estar conosco na OAB. A caminhada. A caminhada valerá a pena porque nós temos grandes chances de vencer esse pleito, em virtude de que as pessoas estão percebendo que nós estamos falando a verdade. Nós queremos a mudança de verdade. Nós queremos uma quebra de paradigma. Nós vamos fazer a OAB de hoje para frente. Uma OAB diferente, uma OAB igualitária, uma OAB que todos se sintam em casa. E é essa semente que nós vamos deixar para o futuro. A semente da igualdade, a semente de que todos somos da advocacia. Somente a advocacia é a função típica da OAB. A OAB precisa se concentrar, ter foco na necessidade da advocacia, seja ela administrativa, seja ela legal, seja ela institucional. A sociedade. A sociedade civil é todo aquele que participa da advocacia quando nós advogamos. Nós advogamos para a sociedade civil. Então, quando eu digo trazer a sociedade civil conosco, é porque a OAB ela não é só a voz do advogado.
ela é a voz também paralela das outras instituições. A OAB tem uma competência constitucional muito importante. E nós precisamos da micro, da pequena empresa forte. Nós precisamos do comércio forte. Nós precisamos da indústria forte. Nós precisamos dos profissionais liberais fortes. Nós precisamos de uma relação empregador-empregado forte. Nós precisamos de um poder judiciário forte. Então, esse diálogo com a sociedade civil em geral vai fortalecer a advocacia, com certeza. Mulher advogada. Mulher advogada, ela implementa um ritmo na advocacia diferente. Porque, não obstante nós sermos todos iguais perante a lei, o homem é advogado, a mulher implementa uma dose de persistência maior, ela é aguerrida. Então eu vejo a mulher advogada como muito forte na sociedade hoje e muito forte na OAB também, não tenha dúvida disso. Se a mulher vai ter vez na minha gestão, vai ser muito mais do que isso, a mulher é a bola da vez. Abandono. A advocacia está abandonada, a OAB não chega em todos os municípios do estado, as subseções não fazem o trabalho que tem que ser feito porque elas não têm autonomia financeira. Se as subseções são dependentes do poder central, esse poder, essa atenção fica muito distante e é isso que está acontecendo. Nós não temos voz em todas as comarcas, nós não temos o respeito em todas as comarcas. Isso precisa ser unânime. Precisa ser uma coisa que chegue para todos. Nós não podemos ter localidades bem atendidas pela OAB e outras nunca atendidas pela OAB. Nós precisamos fazer uma OAB para todos, chegar em todos os cantos do estado. E o presidente da OAB tem que estar presente em todos os problemas, em todos os desafios, porque ele tem que estar presente para resolver. Porque quando o presidente da OAB está lá, é a OAB que está lá. Mediação. A mediação é um instituto de direito privado. Ela é a conciliação anterior a você propor uma ação em juízo. O que é propor uma ação em juízo? É uma necessidade, é uma dor. Ninguém vai ao judiciário feliz. Todo mundo vai ao judiciário com risco de ganhar ou perder. Então, a mediação é uma forma de trazer um poder para o escritório da advocacia de resolução de conflitos e colocar a paz social, evitando o poder judiciário. Porque o poder judiciário é substitutivo à vontade das partes. Ele não é obrigação. O que deve ser obrigação, ao meu ponto de vista, é uma reunião com os advogados, com as suas partes, para que haja uma facilitação dessa conciliação. Isso sai mais barato, o custo Brasil é menor, os honorários são mais rápidos e as partes ficam mais felizes. LGBTQIA+. Olha, o LGBTQIA+, nada mais é do que a maior representação da palavra igualdade. Todos nós somos iguais. Somos iguais não é porque somente a lei quer, é porque a natureza nos impõe a igualdade. E nós não podemos mais discutir igualdade. Nós temos que implementar igualdade. Diretas na OAB. As diretas na OAB Nacional já deveriam ter sido pauta há muito tempo, porque só há legitimidade quando há eleição direta. Veja só, São Paulo tem 1/3 dos advogados do Brasil, tem eleição direta. O Brasil, pelo Conselho Federal, não tem eleição direta. Então nós não estamos nos sentindo representados pelo Conselho Federal. Se nós não estamos sentindo representados, é porque o Conselho Federal não tem a legitimidade que nós gostaríamos. Essa legitimidade só se dá com a eleição direta. E isso é uma questão mandamental e que nós temos aqui em São Paulo que exigir que isso aconteça em 2024, no máximo, porque nós temos muito tempo para fazer isso. É uma forma fácil de implementar e que já deveria ter sido feito pela gestão anterior, se ela quisesse ter legitimidade de assumir um cargo tão importante como esse. Jovem advogado. O jovem advogado, ele sai da faculdade, passa no exame de ordem e ele se vê num estado de incerteza. De incerteza porque ele já não pertence mais à instituição de ensino. Agora ele pertence aos quadros da OAB. Então a OAB é responsável por esse colega que está iniciando uma trajetória muito difícil. É uma trajetória delicada. Não é fácil abrir o seu escritório. Não é fácil constituir uma sociedade. É muito difícil a captação de cliente.
Então a OAB precisa destravar o jovem advogado, fazer com que ele tenha coragem e dar a mentoria necessária para que ele saiba que ele não é menor e não é maior do que ninguém. Ele é um instrumento da cidadania e ele tem acesso livre a todos os poderes, a todos os órgãos, porque é ele que pede, é ele que fala por alguém. Advogar é falar por alguém. É a voz da sociedade, é a advocacia. Falta de liderança. Nós estamos vivenciando já há uns bons anos a tentativa de desmantelamento da Justiça do Trabalho. E isso envolve a advocacia trabalhista. O que está acontecendo é a falta de liderança. Não existe posicionamento, não existe o resguardo da OAB em favor da advocacia trabalhista e da Justiça do Trabalho, que é uma justiça especializada e que tem uma enormidade de colegas que trabalham, se sustentam e ganham a vida na Justiça do Trabalho, fazendo o direito de verdade, o direito do caráter alimentar, a justiça de verdade do empregado, do empregador, e isso nós, como OAB, estaremos presentes não para desmantelar, não para defender o não desmantelamento, mas para defender o eterno e constante fortalecimento da Justiça do Trabalho. Tribunal de Ética e Disciplina. Olha, o Tribunal de Ética e Disciplina, ele tem que existir para aqueles que, obviamente, praticam atitudes muito graves, não só contra a sua própria advocacia, mas contra a sociedade, contra a própria classe. Nós temos que orientar os nossos colegas, em primeiro lugar, a não cometer erros graves no exercício da sua profissão. A ética é a base do exercício da advocacia, mas o Tribunal de Ética e Disciplina não pode ser o castelo mal-assombrado da advocacia. Ele tem que ser punitivo? Sim, mas como medida de exceção. Ele também pode ser muito orientativo e pode ser disciplinador. E é isso que a gente vê. A gente vê um Tribunal de Ética e Disciplina justo, e não aquele onde o advogado acha que ele já vai entrar perdendo os seus direitos e, eventualmente, perdendo todo o exercício da sua advocacia por uma denúncia, eventualmente, que pode não ter fundamento nenhum. Então, o Tribunal de Ética e Disciplina tem que ser composto por pessoas, no mínimo, com 25 anos de experiência na advocacia. Marketing jurídico. Olha, o marketing jurídico, o marketing é tudo é marketing hoje no século XXI. As mídias sociais estão aí, provando exatamente isso. Então nós, advogados, não podemos ficar fora disso. E essa atualização do Provimento 94, ela veio, obviamente, melhorar bastante essa situação e eu acho que pode melhorar muito mais. Nós temos espaço para um aprimoramento, para uma liberdade de atuação no marketing jurídico. O que espanta é que justo a OAB de São Paulo, que deveria ser a favor disso, foi contra, foi voto vencido, e isso só nos traz a seguinte certeza, que a atual gestão é inimiga da advocacia. Liderança. Eu acredito que eu posso fazer muito mais pela advocacia bandeirante, em virtude de que nós temos duas coisas. Nós temos missão, nós temos propósito. Nós sabemos o que a gente quer fazer e nós sabemos o que é possível fazer. E também nós sabemos e acreditamos que é muito difícil não realizar com 400 mil advogados inscritos sendo liderados por uma pessoa que tem realmente vontade de fazer o melhor. Eu quero te convidar para conhecer melhor o Alfredo Scaff, as nossas ideias, tudo que a gente já produziu de material, os nossos pensamentos, tudo que a gente quer de mudança para a OAB. Você pode me seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no nosso site, que está bem completo, com bastante coisa para você ver, para você opinar e participar dessa caminhada, que só está começando. www.alfredoscaff.com.br. Conto com você. Obrigado.